finalizarmos o nosso sujeito, nós iremos partir para o segundo passo, a classificação deste. Quando eu enxergo que existe um sujeito aqui, como no caso da primeira oração, Paulo parece feliz, então logo ele vai ser um sujeito simples. Neste caso, quem é que foi feliz? Os novos noivos? Os novos noivos, embora esteja no plural, embora esteja referindo-se a duas pessoas, como nós sabemos, mas constitui-se um sujeito simples. Porque não existe um conectivo E aqui. Então, neste caso, os novos noivos é sujeito simples, relembrando que a oração está na ordem indireta, porque o sujeito foi deslocado. Da mesma forma, no terceiro exemplo, naquela casa não seguia nada. Eu consegui enxergar a palavra nada ali. É o meu sujeito. Ele está só, então também é um caso de um sujeito simples. No próximo exemplo, observem que foram felizes o noivo e a noiva. Observem a praticidade da regra. Eu localizei o verbo e sobre ele faço uma pergunta. Quem é que foi feliz? Quem foi feliz? O noivo e a noiva. Aqui há um caso de um sujeito composto, uma vez que eu consigo enxergar o conectivo E. Ao passo que foram felizes os novos noivos, refere-se a duas pessoas, mas não existe um conectivo E. Então, houve um caso ali de sujeito simples. Agora, os próximos exemplos, nós iremos relembrar as regras do sujeito indeterminado. São regras muito utilizadas pelas bancas. E para se fazer um caso de sujeito indeterminado, como os colegas podem perceber em tela, o verbo terá que estar na terceira pessoa do plural ou a oração estará iniciando pelo verbo e ele está acompanhado da partícula C, somente. Então, um exemplo, roubaram muitos livros. Eu vou me enquadrar nas regras do sujeito indeterminado. Por quê? A oração está iniciada pelo verbo, este está na terceira pessoa do plural. Observe que não está escrito eles. Se assim tivesse, não seria sujeito determinado, mas sim um sujeito simples. Porém, o verbo está nos levando para uma terceira pessoa do plural. Por isso, há o caso de um sujeito indeterminado. Então, logo, muitos livros não é o nosso sujeito. Outro exemplo, precisa-se de alunos. Eu localizei o verbo e vi que a oração iniciou por este e este está acompanhado da partícula C, outro caso de sujeito indeterminado. É muito simples, são apenas duas regrinhas que nos atrelam à questão de sujeito indeterminado. Outro tipo de sujeito que irá incidir sobre concordância verbal vai ser a oração sem sujeito, ou por alguns gramáticos também conhecida como sujeito inexistente, embora alguns gramáticos também repelem essa nomenclatura, uma vez que não há sujeito, ele não tem de receber um nome, assim nos afirma. Porém, as gramáticas ainda trazem oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Existem as regras, verbos que expressam fenômeno da natureza. Nós estamos abreviando, uma vez que aqui em tela, e daqui a pouco também os colegas terão esse material fornecido, material didático com todas as regras, né, expostas. Então, os verbos que expressam o fenômeno da natureza, nós teremos a classificação de uma oração sem sujeito, como choveu muito ontem. Observe que mais uma vez eu localizei o verbo. Sobre este eu vou fazer a pergunta, que é: choveu? Não, uma vez que eu encontrei um sujeito ou inexistente ou uma oração sem sujeito, quando o verbo expressou o fenômeno da natureza. Outra regra do verbo haver, e nós iremos massificar esse verbo, iremos repetir, enfatizar todo momento o verbo haver, porque é de suma importância. Quando eu tiver o verbo haver, é qualquer verbo haver? Não. Quando o verbo haver for igual a existir, ocorrer ou
acontecer. Quando este verbo tiver como um referencial um desses três verbos, aqui tem uma oração sem sujeito. Ele é obrigado a permanecer na terceira pessoa do singular. Estes não, eles só servem como paradigma para o verbo haver, mas esses verbos terão sujeito, e se o sujeito deles estiver no plural, eles irão para o plural. O verbo haver, ele não tem sujeito e por isso ele é obrigado a permanecer na terceira pessoa do singular. Observe o exemplo em tela. Haverá dias felizes. Ou o hábito, haverão. Haverão dias felizes. Eis o fato dessa matéria incidir em concordância verbal em questão de prova. Eu localizei o verbo. Sobre ele eu não vou fazer pergunta, que é que haverá. Senão eu vou encontrar dias felizes e a banca a tendência de nos levar a classificar como dias felizes como sujeito simples. E não é. Observe que o verbo haver eu consigo encaixar, enquadrar o existir. Observe, existirá ou ocorrerá, acontecerá. Então, neste caso aqui, o verbo haver sendo igual a existir nos traz uma oração sem sujeito. Se é uma oração sem sujeito, o verbo não pode ir ao plural. Ele tem de permanecer na terceira pessoa do singular. Em contrapartida, se a banca nos trouxer existirão dias felizes, observe que eu localizei o verbo e vi o verbo existir, e não o verbo haver. Eu retorno à praticidade da regra, que é que a pergunta para localizar o sujeito. Se o meu sujeito por simples estiver deslocado, a oração está na ordem direta, e o verbo será obrigado a concordar com o meu sujeito. Que é que existirá? Que é que existirá? O que existirá? Dias felizes. Dias felizes é o nosso sujeito simples. Sujeito no plural, o verbo foi obrigado a ir para o plural. A oração está na ordem indireta porque o sujeito foi deslocado. Observem que o hábito, no dia a dia, é usar geralmente o sujeito deslocado, mas o verbo no singular. Existirá dias felizes. Fere a norma culta. É incorreto. A banca vai trabalhar direto com orações assim. Sujeito lá atrás, deslocado, no plural e o verbo no singular. Que é que existirá? Dias felizes. Não poderá mais ocorrer esse fato no nosso linguajar, porque fere a norma culta.